Aí, Rodrigo, quando é que tem programa de espanhol? Oi. Oi, tudo bem? Tranquilão? Então, quando é que tem programa de espanhol? A hora? Do Enem. Isso. Quando que tem o programa? Oi. A hora? Ah, ô, não quero mais papo contigo, não. Ah, não entende nada que eu falo, nem tenta. Roda a vinheta aí. Hora do Enem no ar! A literatura em espanhol é um vasto universo. Hoje, a gente mira em uma galáxia específica. Eu tô falando da literatura argentina da década de 80. Enrique Molina, Ricardo Piglia, Manuel Puig, Ernesto Sábato, Julio Cortázar. Esse último, inclusive, caiu no Enem de 2016. E quem vai falar melhor sobre todas essas estrelas é a professora de espanhol e pesquisadora Luísa Pericé. Mas antes, vamos ficar afiados em língua espanhola? Professora Adriana Ramos, por gentileza. Tudo bem? Bien. E tu? Bien. Professora, hoje a gente fala de expressões idiomáticas. Então, assim, qual a relação entre a estrutura e a cultura dos países que falam a língua espanhola? As expressões idiomáticas e a cultura de um país, elas têm toda a relação. Porque, por exemplo, através das expressões idiomáticas, a gente pode conhecer mitos, lendas, tradições, tudo relacionado com a cultura especificamente de um país. Então, a própria língua já traz um pouquinho disso, né? E Com pode certeza. deixar a gente curioso também para pesquisar. Com certeza. Mas vem cá, não dá para decorar tudo também, né? Claro que dá. Todo dia você memoriza uma expressão idiomática. Não, mentira, brincadeira. Não dá. Claro que não. Para você aprender as expressões idiomáticas, você tem que fazer algum tipo de associação. E na nossa língua portuguesa, por exemplo, a gente tem expressões idiomáticas. Então, você tem que partir da nossa língua, né, para poder aprender as expressões idiomáticas das outras línguas estrangeiras, seja a língua espanhola, seja a língua inglesa, a língua francesa, porque todas elas têm as suas próprias expressões idiomáticas. Então, você vai fazendo inferências nesse sentido, a partir da sua própria língua, da sua própria cultura também, e vai aprendendo as expressões idiomáticas nas outras línguas também que você está estudando. Show de bola. Professora, bora ver isso em uma questão? Com certeza. Questão 1 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Uma expressão idiomática, ela não exige que o candidato saiba gramática ou questões de linguística propriamente. Então, é sempre interessante que ele comece pelo comando, do que pela questão propriamente. Então, o comando ele diz: no conto de Galeano, a expressão ni le va ni le viene encerra uma opinião a respeito de cinema que. Então, é muito interessante e é muito importante que o candidato veja que está sendo feita uma pergunta a respeito de cinema que. Então, ou seja, quando ele diz ni le va, ni le viene, quer dizer, é uma pergunta sobre a expressão. Então, se a gente vier aqui pro ni le va e ni le viene, é uma expressão idiomática. Uma expressão idiomática, ela não pode ser traduzida ao pé da letra. Ela não pode ser traduzida literalmente. E como seria, assim, então, ela... se a gente pensar, lembra que eu te falei no início que a gente tem que fazer inferências sobre expressões da língua portuguesa? Então, se eu pensar, eu não posso traduzir isso aqui de maneira literal. Se eu fosse traduzir de maneira literal, ni le va, verbo ir. Ni le viene, verbo vir. Então, vai ou vem. Isso não significa absolutamente nada sozinho. Uma expressão, ela tem um sentido figurado. Não vou, não venho. Então, eu volto para cá e digo uma opinião a respeito de cinema. Aí eu vou para a questão. Beleza. A questão está sendo falada sobre El Carpintero. Aí ele diz: Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor. De qué árboles vienen, qué edad tienen, y oliéndolas sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo, y les adivina los posibles contratiempos. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un vídeo y ve una película tras otra. No sabía que eras loco por cine, le dice el vecino, y Orlando le explica que no,
que a él ni le va ni le viene, pero gracias al vídeo puede detener las películas para estudiar los muebles. E aí a gente encontra onde é que aparece essa expressão, no último parágrafo. E aí o comando pergunta a respeito de cinema. Então essa expressão está fazendo uma pergunta a respeito de cinema. Onde é que eu acho alguma coisa aqui relacionada com cinema? Películas, que significa filmes. E aí eu vou vendo as opções. A. Desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. Não tem nada relacionado com isso aqui. Não tem opções de lazer relacionadas com isso. Contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. Em nenhum momento aparece no conto a percepção de que o narrador tem com relação à profissão do Orlando. Então, também não é. Revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando? Também não. Reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes? Também não diz nada a respeito disso. Evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício? Vai ser essa por quê? Porque ele diz uma opinião a respeito de cinema. Porque quando ele diz que Orlando explica que não, que a ele ni le va ni le viene, mas que graças ao vídeo ele pode parar o filme para estudar os móveis, porque o que ele diz? Que com relação ao cinema, tanto faz como tanto fez. Ele só vê os filmes porque ele quer parar esses filmes para poder estudar os móveis. Por quê? Porque ele é um carpinteiro. Então, isso evidencia que ele é extremamente devoto ao seu ofício. Porque ele só vê o cinema por quê? Porque ele quer estudar esses móveis. Então, esse vídeo permite a ele poder fazer isso. Então, essa expressão está relacionada com uma opinião a respeito de cinema. Então, por isso que a resposta correta é a resposta, a letra E. Então, letra E, resposta correta. Sim. Conhecer a obra de Galeano ajuda a resolver essa questão? Nessa questão, não necessariamente, porque não é uma pergunta que esteja relacionada nem ao autor, nem à obra. O Enem necessariamente pede que o candidato seja um bom leitor. E um bom leitor não necessariamente de língua espanhola, mas de língua espanhola, de língua portuguesa, de língua inglesa. O candidato ele tem que ser um bom leitor. Ele tem que ler absolutamente tudo. De tudo. Professor, de que outras maneiras essas expressões podem ser cobradas no Enem? Ultimamente, toda a prova do Enem de língua espanhola traz alguma questão com expressão idiomática. Por exemplo, no Enem de 2016, eles trouxeram uma expressão que foi a seguinte. E outra de arena. Uma de cal e outra de arena, que foi inclusive num texto, um texto enorme, porque normalmente os textos de língua espanhola, esse texto é até um texto curtinho, mas os textos de língua espanhola são textos bem longos, muito longos, e essa expressão aparecia justamente para que o candidato identificasse o significado. Então, era um texto jurídico, no qual eles diziam que os juízes davam as sentenças, mas que as sentenças, no final, eram sempre com o sentido de que uma de cal e outra de arena. E aí o candidato ele tinha que dar o significado dessa expressão dentro do texto. E, não sei, no português nós temos uma expressão parecida, né? No sentido de que o que seria essa expressão de uma de cal e outra de arena? Que com uma você dá, mas com a outra você tira. Né? Então, mesmo que o candidato não consiga inferir o significado real da expressão, dentro do texto ele conseguiria, mesmo o texto sendo longo, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir ao texto, ir ao parágrafo onde está a expressão e conseguir, pelo contexto geral, identificar o significado da expressão. No Enem de 2016, essa expressão apareceu justamente com esse tipo de questão, né, de significado, era para identificar exatamente o significado da expressão dentro do texto. Qual a estratégia para entender melhor as expressões idiomáticas? Bom, a primeira estratégia é não ficar paranoico. Tem que decorar, meu Deus! Não. Isso é praticamente impossível.
né? Porque, primeiro, a língua espanhola, principalmente, ela é falada em 21 países diferentes, né? Todos eles têm a sua cultura, que é diferente, eles têm o seu vocabulário específico, muitas vezes, entre eles não se entendem, né? É claro que existem as palavras que são estándares, mas nós, como brasileiros, nós temos uma vantagem, que a leitura em língua espanhola, para a gente, ela é muito transparente. Então, a questão a primeira coisa é não se bloquear. A prova do Enem é uma prova longa, né? Ela é uma prova que pode ser cansativa, ela pode ser extensa. Então, a dica é sempre começar do enunciado para a questão. Então, você identificar o que está sendo pedido, ficar muito atento ao que está sendo pedido, e achar e identificar esse elemento no enunciado primeiro e depois sim você ir para a questão, propriamente, né? E não se bloquear. Eu não entendo esse vocabulário específico, eu vou me ajudar dos elementos que estão em volta, dos elementos periféricos, do meu conhecimento de mundo, do meu conhecimento da minha língua materna, para poder entender esse vocabulário, entender essa expressão como um todo e poder achar o significado e responder o que estão me pedindo aí nesse caso. E o que o Enem espera do candidato quando o assunto é língua espanhola? E aí, nesse caso, eu acho que o Enem espera não só do candidato quando o assunto é língua espanhola, mas do candidato de uma forma geral, né? Que ele consiga interpretar a prova, né? O candidato ele tem que ser um bom leitor, ele tem que conseguir interpretar o discurso, ele tem que conseguir entender o que está sendo pedido. Eu costumo dizer para os meus alunos, por exemplo, que ele tem que saber entender o que estão pedindo ali, né? Que foi o caso daquela questão que estava se perguntando a opinião do autor sobre a questão do cinema. Ele não queria saber se aquela expressão, ni le va ni le viene, pode ser usada em vários contextos. Mas ali a opinião era a opinião dele sobre o cinema propriamente. Ele não via os filmes porque ele gostava de cinema. Ele via os filmes porque ele queria aprender mais sobre móveis. O cinema, para ele, tanto faz como tanto fazia. Ele não estava vendo, não estou vendo porque eu gosto de cinema, eu estou vendo porque eu quero poder parar os filmes, né? Então, o candidato em si, seja para a prova de língua portuguesa, de língua espanhola, de língua inglesa, de matemática, ele tem que entender o que está sendo pedido, ele tem que entender o comando. Então, eu acho que o Enem espera do candidato, seja para ler prova de língua espanhola, para qualquer prova, que ele seja capaz de entender, né, o que está cada vez mais, a questão da interpretação. A habilidade de interpretar e identificar. De entender o discurso. É a análise do discurso da prova, mais que qualquer outra coisa. Você pode ser muito bom em matemática. Se não souber o que está sendo pedido ali, você não consegue fazer a prova, né? E a mesma coisa, você pode saber muito de língua espanhola, mas se não entender o que está sendo pedido ali, eu posso saber exatamente o que significa a expressão. Mas se eu não souber o que ele está me pedindo ali, eu vou errar. Naquela própria expressão de ni le va ni le viene, tinha uma que trazia o significado da expressão, que era o descasso, por exemplo, mas não era aquilo que estava sendo pedido. Então, se o aluno marcar errado, também não funciona. Professora, muitíssimo obrigado mesmo pela sua presença. Gusto. Muito gusto, graças. Eu tô aprendendo, professora. Vamos aprendendo. Daqui a pouco você já tá bilíngue. Isso aí, professora. No espanhol. Imagina ganhar uma bolsa da Biblioteca Nacional para pesquisar romances e mais romances. Esse tem sido o dia a dia da nossa entrevistada. Ela investiga os romances argentinos da década de 80 que foram traduzidos para o português e publicados no Brasil. Ou seja, tá expert. Então, por gentileza, professora Luísa Perissé. Olá, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bom. Você estuda literatura argentina, só que no mercado editorial brasileiro. Por quê? Isso, é uma pesquisa que eu desenvolvo juntamente com a Biblioteca Nacional, com base no acervo de obras gerais da biblioteca, das obras catalogadas por eles. E eu estudo basicamente a literatura argentina traduzida aqui no Brasil, especificamente os romances de escritores argentinos traduzidos e publicados aqui no Brasil. Mas vem cá,
Por que a década de 80 especificamente? Bom, é justamente na década de 80 que aparece a publicação da tradução brasileira do livro do escritor argentino Henrique Molina, que inclusive eu trouxe aqui para você dar uma olhadinha. Opa! O livro se chama Una sombra donde sueña, Camilo Gorma, e em português Uma sombra onde sonha, Camilo Gorma. E é a partir dele que a pesquisa toda foi desenvolvida, né? E a partir dele eu pensei também quais são os critérios que regem as escolhas das editoras, né, para traduzir ou não uma determinada obra. Quais são as editoras que mais traduzem literatura argentina no Brasil? E, por último, também se era uma tendência do mercado editorial da década de 80 a tradução de romances da literatura argentina. Então, por que Uma sombra onde sonha Camila ou Gorman é tão importante? É um livro muito interessante porque retrata uma história verídica da Argentina, que é o amor entre uma jovem da alta sociedade portenha, que é a Camila Gorman, e um sacerdote da igreja chamado Ladislau Gutierrez, em pleno século XIX. Então, o casal é perseguido pela ditadura do general Juan Manuel de Rosas e eles são capturados, são presos e são fuzilados pelo pelotão de fuzilamento do governo. Então, esse ato foi considerado um dos atos mais cruéis e emblemáticos da história da Argentina. Inclusive, a Camila Gorma vem sendo representada como um símbolo de amor, um símbolo de resistência, né, em diferentes manifestações artísticas e literárias, como, por exemplo, peças de teatro, musicais, biografias, litografias e etc. Então, é um ato de crueldade de um governo, de uma moral opressora da sociedade daquela época. Seu primeiro contato com a obra foi em espanhol? Foi em espanhol e depois eu li também a obra traduzida em português para comparar. O que mais me chamou a atenção, na verdade, é que, esse aqui é o livro original em espanhol, existe um lapso temporal muito grande entre a versão em espanhol e a tradução em português. São 13 anos de diferença entre um e outro. Em espanhol, ele foi publicado na Argentina em 1973 e a tradução só apareceu aqui em 1986, são 13 anos. E, então, isso me intrigou bastante. E é curioso lembrar que a história da Camila Gorman, ela foi levada para o cinema em 1984. Por uma cineasta argentina chamada Maria Luisa Bember. E em 1985, esse filme é indicado ao Oscar, na categoria de melhor filme estrangeiro. O filme não leva a estatueta, mas contribuiu muito para a internacionalização da história da Camila Gorman e também para a visibilidade da literatura argentina. Então, não é à toa que a tradução brasileira apareceu em 1986, um ano depois do Oscar, né? Porque surgiu na editora esse interesse de publicar uma obra que tivesse a ver com filme e que pudesse agradar todas as pessoas que foram ao cinema, que viram o filme, que gostaram e que poderiam comprar o livro também. Como começou essa sua paixão pelo espanhol? Olha, o meu primeiro contato com o espanhol foi ainda no ensino fundamental, eu era muito nova e desde então eu já me apaixonei pela língua e já queria ser professora de espanhol. Caramba! E aí eu procurei um cursinho de línguas, me formei, depois eu fui logo para a universidade, lá entrei e ainda não saí até hoje. Eu fiz a graduação, bacharelado, licenciatura, fiz especialização, mestrado, doutorado e lá estou sempre na área de letras espanhol. Então respira espanhol. Sim. O tempo inteiro. O tempo inteiro, é a paixão da vida. E o que tem de mais legal em estudar espanhol? Olha, para mim o mais legal do espanhol é conhecer a diversidade linguística e cultural dos países hispânicos, né? E eu acho que mais do que a nossa proximidade geográfica aqui na América Latina, acho que a gente precisa construir e estreitar ainda mais os nossos laços com a América Latina e identificar-nos como latino-americanos. Pois é, por que você acha que a gente acaba olhando mais para a cultura espanhola da Europa do que dos nossos vizinhos aqui? Da Europa e também dos Estados Unidos, né? Acaba que exercemos uma submissão a essa cultura norte-americana também, e europeia também, por conta de toda a legitimação e prestígio, né, que vem da Europa. E muitas vezes a gente esquece dos nossos vizinhos latino-americanos, do processo de construção de toda a identidade deles e das semelhanças que nós temos muitas vezes com os povos latino-americanos. Então, olhar para a galera que está aqui perto. Sim, nossos vizinhos, hermanos. O espanhol argentino tem toda a sua particularidade, né? Por que você escolheu ele? Bom, na verdade, eu escolhi a literatura argentina, mas eu, nas minhas aulas, né, na graduação, eu busco apresentar para os meus alunos toda a variedade sociolinguística. Então, os meus alunos têm contato com o espanhol da Argentina, da Colômbia, do Peru, da Espanha também, do Uruguai. E é interessante toda essa diversidade para que eles possam ter contato com o maior número possível de mostras da língua em espanhol. Ler em língua espanhola
é importante para o candidato que está se preparando para o Enem? Sim, é muito importante. Inclusive, é importante que ele busque esse material, inclusive na internet, que hoje em dia a internet é uma grande aliada, né, dos estudantes hoje. É possível que ele leia diferentes gêneros textuais para poder ter maior fluência e ter maior contato, ter uma facilidade na interação com o texto na hora da prova do Enem. Calma aí, mas quem não conhece o espanhol, dá para pegar um livro em espanhol e ler? Claro que dá. Isso é muito importante. Primeiro, se ele quiser pegar um livro, um romance, por exemplo, ele pode escolher um livro cuja temática seja de interesse dele próprio como leitor iniciante, né? E com a prática da leitura, ele vai se desenvolvendo como um leitor crítico e vai aprendendo. Não tem segredo. É com a prática da leitura. Que autores você acha que são fundamentais para o estudante que está começando agora? São muitos escritores da literatura espanhola e também da literatura hispano-americana que são importantes, né? Por exemplo, no Enem de 2016 apareceu um texto do Histórias de Cronópios e de Famas, do Julio Cortázar, né? E são escritores canônicos, né? Que são mais propensos a aparecer na prova do Enem, como de literatura argentina. O Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Ricardo Piglia, Ernesto Sábato, da literatura argentina especificamente. Mas ele pode, por exemplo, ler literatura contemporânea também. E aí eu selecionei para trazer hoje, recomendar aos estudantes do Enem, uma mulher na literatura contemporânea espanhola, que é a Maria Dueñas, que tem o livro dela, foi publicado em 2009, que é o El Tiempo entre Costuras, que foi traduzido para mais de 20 idiomas. E para quem quiser também começar a ler na língua original em espanhol, é uma boa dica, e esse livro foi adaptado para uma série também da TV espanhola, então é legal que pode ler o livro e assistir a série, é mais uma motivação. Você trouxe um trechinho para ler pra gente, pode, por gentileza? Sim, eu trouxe, mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado, para minha pesquisa, e vou ler um fragmento do prólogo do livro do Henrique Molina, Una sombra donde Espanha, Camila Gorman. Opa, por gentileza, a câmera é sua. E nesse fragmento especificamente, o Henrique Molina se refere a Camila Gorman como um hermoso mito, um bonito mito, né? E como heroína do país. Convertida ya en un hermoso mito, Camila Gorman es la más resplandeciente y exaltante heroína de este país. Ultrajada y asesinada en nombre de una moral opresora, jamás su trágica imagen dejará de estar presente en todo corazón, donde el amor sea aún la única fuerza capaz de restituir al ser todo quanto de dignidade e de beleza encierra o mundo. Qual o recado que você deixa para o estudante que vai fazer a prova? Olha, é importante, o mais importante de tudo é ter o comprometimento, ter responsabilidade e saber que o sonho não é impossível, né? A gente consegue seguir os nossos sonhos, a gente não deve abandonar os nossos sonhos por nada, nem por ninguém. Então, eu acredito que o espanhol está aí para ser mais uma motivação para que os estudantes daqui A Hora do Enem possam entrar na universidade e que conquistem os seus sonhos. Agora, uma pergunta polêmica. Pelé ou Maradona? Você pode responder. Não, eu quero saber Eu quero saber de você. Pelé. Ué, então, claro. Pelé, claro. Claro, Brasil. Professora, muitíssimo obrigado. Obrigada. Um beijo pela presença. Volte sempre. Muito obrigada. Tchau. Tá vendo como aprender é bacana? E tem tanta coisa no mundo para você conhecer. Eu aposto que a faculdade vai te abrir muitas portas. Foca no Enem, estuda e até a próxima.